Olá, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro da jornada de transformação interior. Eu sou Sinara Batista, voluntária na TV de Luz, no Centro Espírita Luz da Verdade. E esse canal é um canal que leva esperança com inclusão. Boa noite, Jussara. Bem-vinda, querida. Boa noite, Sinara, Sandra, a todos que estão nos acompanhando. Boa noite. Sandra, querida, boa noite. Gratidão por levar esses sinais de luz, possibilitando a que os corações amigos que estão neste momento privados da audição do corpo possam receber essa mensagem consoladora do Espiritismo. Então, sejam bem-vindas, a gente agradece pela parceria na transmissão da TV SEI, pela parceria na transmissão via Web Rádio Fraternidade, Web Rádio Amigo Espiritual, TV 7, TV Secal. Bem-vindos a todos. E nós vamos iniciar descrevendo as imagens, aqui a imagem da nossa tela. Nós estamos em 3 quadros, 2 na região superior e 1 na região inferior. À esquerda do seu monitor estou eu, Sinara. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos, escuros. Estou usando um fone de ouvido do tipo arco, com o microfone acoplado. Estou vestindo uma blusa vermelha e atrás de mim há um quadro com flores. São papoulas vermelhas e amarelas. À direita do seu monitor, ao meu lado, está a Jussara Korngold. Ela é uma mulher de pele clara, cabelos longos um pouco abaixo dos ombros, cabelos lisos e loiros. Jussara está usando uma blusa com listras rosa e laranja. Atrás de Jussara, uma estante com alguns objetos, inclusive livros. Abaixo desses 2 quadros, no centro da tela, neste momento, está a Sandra Santiago, nossa intérprete de Libras. Essa querida é uma mulher de pele clara, cabelos ondulados na altura dos ombros, cabelos castanhos. Sandra está vestindo uma blusa preta para facilitar a visualização dos sinais. E atrás de Sandra, uma parede branca. Essa é a nossa configuração neste momento, e a gente sempre faz a descrição para oportunizar aquelas pessoas que têm deficiência visual, deficiência intelectual, possam perceber como estamos distribuídos. Como falei, essa é a distribuição inicial. Quando passarmos a palavra para a Jussara estará à esquerda do seu monitor e Sandra à direita do seu monitor. Nós estamos, nossa, como os meses estão passando rápido. Começamos em setembro, passamos outubro, novembro, já estamos em dezembro, nesta jornada. E essa jornada está baseada no livro Transformação Interior, que a Jussara Korngold escreveu. Jussara é representante do Conselho Espírita Internacional, presidente da Federação Espírita Americana, e está aqui com você, internauta, toda semana, para te ajudar nessa jornada, para nos ajudar nessa caminhada rumo à conquista das virtudes. O livro, ele é baseado nas 13 virtudes de Benjamin Franklin e tem uma perfeita conexão com as bem-aventuranças, o sermão da montanha. E o tema de hoje, que vai ser trabalhado aqui, é perfeição moral, limpeza e castidade. Jussara, está com você a palavra, eu vou pedir licença para me retirar e ao final a gente retorna para o momento de interação
nós convidamos os internautas a colocar os seus comentários, a fazer as suas perguntas, porque a gente vai ter um momentinho no final onde Jussara vai estar aí respondendo. Então, Deus te abençoe e até já para vocês duas. Bom trabalho. Então, mais uma vez, boa noite. Nós estamos dando continuidade à nossa jornada e hoje nós vamos falar, né, então, da pureza de coração, de estarmos limpos, né? No Sermão da Montanha, que é base do nosso estudo, um dos versículos, Jesus nos diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, ele já nos dá, assim, a condição que nós necessitamos de ter para esse encontro com Deus. Nós que somos os espíritos criados, e que apesar de sentirmos em nosso dia a dia a presença de Deus em nossas vidas, é nosso desejo íntimo, é nosso destino caminharmos em relação a este Pai. Porque Jesus e muitos depois autores que seguem através desse ensinamento de Jesus utiliza a pureza de coração, quando nós sabemos, inclusive, que o coração é um órgão do nosso físico, né? Mas, de uma certa maneira, quando nós falamos do coração, nós estamos dizendo que ele é o centro e a fonte de tudo o que somos e tudo o que fazemos. É assim a sede das nossas emoções. E essa busca de purificar o nosso coração nada mais é do que nos auxiliar a estreitar os nossos laços com Deus neste processo e busca de purificação espiritual. É interessante que o coração, já desde a época dos egípcios, era considerado assim este órgão que iria representar o nosso estado de pureza. Havia uma deusa egípcia que se chamava Maat, a deusa da verdade e da justiça, da retidão, da ordem. E ela tinha assim uma pluma, né, na cabeça, uma pluma de avestruz, e disse que quando nós morríamos, naquela época do Egito, nós éramos levados a este julgamento, no salão das duas verdades, e o coração, né, daquele que ali se apresentava era pesado com essa pluma da deusa. Se o coração pesasse mais, é porque nós não trazíamos o coração puro e seríamos assim levados para caminhos de menor felicidade, né, nessa vida espiritual. Quando ele equilibrava, ou era mais leve ainda do que a pluma, representava que nós tínhamos o coração puro. Então, nós vemos que isso já vem há muito tempo, essa ideia, a verdade, né? Ela é eterna e universal. Nós é que aos poucos vamos começando a descortiná-la. E já Kardec perguntava, né? Porque é uma curiosidade que já se tinha na época, que nós temos até hoje, se era possível, pelo menos como espíritos, nós vermos a Deus. Ao que os espíritos responderam
que somente os superiores poderiam ver e compreender. Nós, ainda num estágio de maior inferioridade, apenas podemos ter uma visão muito parcial, muito fragmentada. Mas Kardec continua: o que é ver Deus? Como nós podemos compreender a natureza íntima de Deus? É possível para nós humanos isso? E os espíritos dizem que, lamentavelmente, ainda não. Mas que quando nós não tivermos mais o nosso espírito obscurecido pela matéria, né, quando pela nossa purificação, né, perfeição, nós houvermos assim nos aproximado de Deus, nós poderíamos ver e compreender a Deus. Então, nós vemos que esse estado que nós estamos falando hoje, de purificação, né, de limpeza interior, representa exatamente esse trabalho que nós temos semana após semana enfatizado a respeito da necessidade de nós trabalharmos o nosso progresso moral, né? Desenvolvendo as nossas faculdades da alma, faculdades que ainda até desconhecemos, mas que aqui se encontram, porque nós somos filhos deste Pai e temos a potencialidade, como nos disse Jesus, de sermos deuses, né? Deuses com D minúsculo, mas deuses. E o próprio Leon Denis, a quem o ano que vem estamos celebrando 175 anos, ele diz que descobrir as faculdades imensas que dormitam em nós e que esperam o nosso esforço a fim de que possam germinar, deveria ser o nosso caminho. Investir, então, na seara de nós mesmos. E é tão bonito, né, quando dizem os espíritos, não estivermos mais obscurecidos pela matéria. É essa falta de visão, de entendimento que ainda nos impede de chegarmos a ter uma maior compreensão, inclusive de nós mesmos, e de nosso objetivo aqui na matéria, ou através das várias reencarnações que temos tido e teremos. Mas purificar, obviamente, é um processo gradual. Lembramos, inclusive, que o próprio conceito do que é ser puro, ele vai sofrendo transformações através dos tempos, através do nosso entendimento espiritual. Na época de Jesus, o conceito de pureza era outro. A pureza era mais associada às questões exteriores do que propriamente ao coração, e aí nós estamos nos referindo ao nosso interior, né? A preocupação era maior no sentido de trabalhar a pureza nos atos exteriores e não no nosso próprio íntimo. Então nós vemos nos vários relatos todos aqueles ritualismos, né, que os antigos judeus utilizavam, o lavar as mãos, o ajoelhar-se, ou inclusive fazer os sacrifícios, todos esses atos exteriores para se alcançar um estado de pureza, né? As oferendas. Jesus, inclusive, ele foi muito questionado porque ele se aproximava daqueles que eram considerados impuros, os publicanos, né, que eram os que recolhiam
dinheiro e, obviamente, eram muito criticados porque recolhiam para o Império Romano em detrimento das possibilidades para o povo judeu. Os pecadores, os gentis, que eram aqueles que eram pagãos ou então politeístas, de não ter lavado as mãos quando era o momento de lavar a mão. Mas Jesus não fazia isso por uma questão de higiene, porque nós sabemos que ele estaria, sem dúvida alguma, nos exemplificando tudo que poderia representar o nosso bem-estar. E os judeus também não lavavam as mãos por uma questão de higiene. Era simplesmente um ritual para se apresentar a Deus. E Jesus, o que ele fazia? Ele sentava-se à mesa e compartilhava os alimentos com todos esses que eram considerados impuros. O sentar à mesa naquela época era um símbolo de comunhão. Então Jesus comungava com os impuros, estava compartilhando da sua intimidade e com isso então entrando também nesse processo de impureza. Por isso que Jesus foi tão criticado, foi tão não compreendido, incompreendido por aquele povo que, inclusive, era o povo que representava a sua herança genética. Na parábola do samaritano, né, que nós conhecemos, né, quando tem aquele homem ali que foi agredido, está na estrada, largado, necessitando de socorro, nós vemos que o sacerdote e o levita, eles voltavam do templo de Jerusalém, quando eles viram aquele homem. Voltar do templo de Jerusalém, ter estado no templo de Jerusalém, significava que eles tinham ido lá justamente para renovar o seu estado de pureza, fazer assim os seus rituais para se purificarem. Então, chegar, se aproximar de uma pessoa caída, tentar auxiliar uma pessoa que eles não sabiam quem era, porque poderia ser então de uma classe, de uma raça que poderia contaminá-los. E aquele homem ainda estava sangrando. E eles não poderiam tocar no sangue. Por isso que eles deixaram ele ali à deriva para que o samaritano depois fosse aquele que o recolhesse. E aí Jesus propõe então uma questão. Quem se aproximou de Deus? O que derramou azeite e vinho no templo de Jerusalém, num ritualismo? Ou aquele que derramou azeite e vinho da compaixão e misericórdia para tratar o irmão caído no templo da fraternidade? Então nós vemos que essa questão da pureza, ela tem que ser melhor entendida quando nós estamos falando sobre a nossa experiência religiosa. Para Jesus, nós nos purificarmos significa renovar o entendimento da humanidade para essa pureza legítima que nós deveríamos buscar, que veio assim inverter a lógica. O puro naquela época se afastava do vício a fim de se preservar. A proposta de Jesus é que nós façamos assim um movimento de ir ao encontro do impuro para exercitar a nossa pureza. E assim possibilitar a renovação do vício
e da impureza. Então, esse caminho que nos leva à pureza de coração, né? Ele não representa aquilo que Jesus dizia, né? Os sepulcros caiados por fora, né? Pintado de branco por fora, com a podridão interior. Ele vem, Jesus, despertar em nós o sentimento de irmandade acima de qualquer coisa. É importante nós estarmos falando nisto, neste mês em que homenageamos a Jesus, em que Jesus se encontra mais presente em nossas mentes, mas que deveria estar mais presente em nossos corações e em nossas ações. Então ele nos dá a fórmula. Não nos afastemos daqueles que necessitam, daqueles que não se encontram ainda em estado de pureza, que não acreditamos que é tentando nos preservar que nós iremos alcançar esse estado de realização espiritual. E nos fala, inclusive, que tudo isso não depende de nível escolar, intelectual, sucesso profissional, posição social que nós possamos ter alcançados. Isso não produz nenhum efeito na pureza de coração. A pureza legítima é como a maneira como nós nos relacionamos com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo. É mais do que simplesmente fazer, é o sentimento com que nós fazemos. Este é um mês, inclusive, aonde muitas organizações que se dedicam ao próximo tentam sensibilizar os nossos corações, para que nos lembremos daqueles que estão desprovidos de recursos. E muitas vezes nós vamos aceitar este convite, realizar algo, mas por medo de que se eu não fizer algo de bom, a providência divina não vai me ajudar, do que simplesmente pelo fato de já sentirmos em nós a necessidade de ajudarmos e distribuirmos para aqueles que necessitam. Aí no Recife vocês têm a campanha do quilo. O Divaldo está fazendo uma enorme campanha para ajudar com as cestas de Natal para as crianças e as famílias. Raul no Remanso Fraterno, nosso querido Alberto no Jardim das Oliveiras e tantos outros. E nós, às vezes, nos colocamos numa posição de indiferença, né? Essa postura de alma, com a capacidade de enxergar o nosso próximo, é um momento em que nós poderemos mais e mais sentir a presença de Deus em nós e o amor do divino manifestar-se através de nós. Enxergando, então, em cada circunstância, uma possibilidade de fazer o bem, renovando assim o nosso olhar, né? Maria de Magdala, ela converteu-se na mensageira celeste da ressurreição. Jesus a escolheu justamente porque foi ela quem demonstrou a jornada interior em busca da purificação. E ele quis consagrar isto para a posteridade,
É o maior exemplo de transformação cristã, maior até do que Paulo. Então nós vemos com isso este exemplo desta mulher que não importa como nós nos sentíamos, o que fizemos ontem, outrora, o que importa é como nós estamos nos posicionando hoje. Inclusive, nos lembrando que nessa conquista, neste trabalho, à medida que nós vamos avançando, mas ainda imperfeitos, não nos cabe nos colocar numa posição de falsa superioridade, achamos que nós somos mais do que os outros. Lembremos-nos de Sócrates, né, que dizia que o que eu sei é que nada sei. Porque quanto mais nós tiramos este véu que nos deixa e nos leva à cegueira, mais nós verificamos o quanto ainda temos que caminhar. E não é motivo para nos sentirmos melhores do que o nosso próximo. Nessa semana agora, nós tivemos uma amiga convidada aqui pela Federação dos Estados Unidos, que fez uma linda apresentação, a Ana Moreno, e ela citou um exemplo que eu ainda não tinha ouvido e que eu achei muito interessante. Estava falando a respeito das experiências que todos nós estamos tendo durante este ano, por causa do Covid, e como isso tem nos levado realmente a questionamentos, a reflexões mais profundas, a transformações para alguns. E ela diz que, coincidentemente, este ano que nós chamamos de 2020, 2020, representa também num simbolismo aquilo que reflete o estado de visão perfeita. Quando nós vamos ao oculista, ao oftalmologista, quando nós estamos com a visão 20/20, é porque estamos vendo com claridade. E agora estamos neste ano 2020, com a possibilidade de poder retirar justamente de nós esses véus que não permitiam que nós compreendêssemos o que realmente tem valor para a nossa caminhada, para a nossa jornada evolutiva. É o ano que representa, sim, a possibilidade de nós mergulharmos realmente nesta vivência de transformação interior, porque conscientes, com os olhos e a visão mais clara, poderemos compreender melhor aquilo que será de nosso interesse para a felicidade e paz interior. E Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, é uma das perguntas que eu acho tão importante de nós nos lembrarmos. A 909. Lembra, gente, tem a 919, né? Que é aquela, a resposta, o sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas a 909, Kardec pergunta se nós poderíamos vencer as nossas más inclinações, tendências, pelos nossos esforços. Porque estamos sempre dizendo, não, é muito difícil, sou muito inferior, isso não vou dar conta, isso só para as pessoas especiais, né? Mas os espíritos respondem, sim,
Ou seja, somos capazes de vencer as más tendências pelos nossos esforços. E eles falam que muitas vezes com pouco esforço, mas o que nos falta é a vontade. E eles complementam dizendo, como são poucos dentre vós os que se esforçam. Então não está além das nossas possibilidades. Nós já temos o entendimento, né, o conhecimento, agora é hora de exercitarmos a vontade. A vontade para esta purificação, para esta transformação. Alguns ainda acreditam que é através de atos exteriores que vão realizar essas conquistas. Se escondem numa vida ascética, renunciando a si mesmos, isolam-se do mundo, fazem voto de silêncio, se autoflagelam, fazem jejum, praticam o celibato, se ficam imersos na prece total, mas isso não nos leva a esse estado de pureza. Então, a pergunta mais importante, o que nós podemos fazer para ser verdadeiramente puros de coração? Como podemos pensar, agir, amar como nosso Pai Criador? Como fazer para nos purificarmos dos nossos erros, dos nossos vícios, de orgulho, inveja, ciúme? E aí que entra a pergunta 919. Qual o meio mais prático, mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir o arrastamento do mal? E a resposta dos espíritos, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Então é nessa jornada que nós estamos procurando enfatizar esses aspectos que nós não devemos nos esconder, não termos coragem de analisar o nosso lado sombra, de verificarmos assim os nossos sentimentos com sinceridade. Quando nós os identificamos, mais facilmente nós poderemos saber como lidar com eles. E nos lembramos daquela parábola da festa das núpcias, né? Quando os servos foram às ruas, convidaram maus e bons, convidaram todos, porque já tinham sido recusados antes, aqueles que foram os primeiros convidados. E foram todos convidados para este banquete. E quando o rei entra e verifica que havia ali entre eles um que não estava com a veste nupcial, ele diz que este fosse, ordena, né, que este fosse, tivesse seus pés atados, as mãos atadas e lançados nas trevas exteriores, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. O que nós aprendemos com esta parábola, né? Dos muitos os chamados. Afinal de contas, eles saíram para convidar a todos, que é o que vem acontecendo em nossa jornada. Quantos são os mensageiros que têm nos convidado para esta renovação, através das várias encarnações? E nós nos distraindo, né? Mas todos estamos recebendo o convite indistintamente.
mas para nos tornarmos dignos de compartilharmos deste momento sublime, nós temos que vestir a túnica nupcial, que representa justamente a purificação do nosso coração. Não basta nós apresentarmos aparências de que somos bonzinhos, de que somos cristãos, estamos sempre aí com um livro na mão, um terço. Não. O que realmente conta é o que está no nosso coração e que se reflete nas nossas ações. Como nós estamos agindo? Como estamos agindo com os nossos irmãos? Com impiedade? Com injustiça? Vamos verificar as nossas ações, porque muitos são aqueles que erram acreditando que estão do lado do Mestre, apenas porque vestem o rótulo do seu nome, mas não apresentam nas suas atitudes a atitude do verdadeiro cristão. E é nesse sentido que, para completar assim a nossa reflexão de hoje, Benjamin Franklin, nas suas 13 virtudes, apresenta uma delas que significa a limpeza. Lembrando que Benjamin Franklin, ele procurou uma metodologia para trabalhar a sua purificação. Ele dizia que os hábitos contrários deveriam ser quebrados e os bons estabelecidos, adquiridos, para que nós pudéssemos ter uma vida de conduta reta e firme. Então, quando ele falava de limpeza, novamente ele se referia a não tolerar nenhum tipo de impureza que fosse na área exterior, no corpo, no vestuário, na moradia. Mas, acima de tudo, não tolerar a impureza da alma. Então, quando nós estamos aqui, nos trabalhando na nossa jornada, procurando, assim, maneiras para nós realmente podermos nos aproximar cada vez mais de nosso Pai Criador, que nos lembremos o quanto é essencial nós, através dos exemplos, dos ensinos de Jesus, trabalharmos o nosso interior, para quando chegar o nosso momento de nos apresentarmos perante esses irmãos da vida maior, nós trazermos assim o coração puro, a veste nupcial, para dar prosseguimento a essa jornada rumo ao nosso Pai Celestial. E agora, então, nós vamos convidar de volta a Sinara, vamos ver se vocês têm algumas perguntas. Sempre que nós falamos das questões interiores, elas nos levam mais a reflexões do que a questionamentos. Mas fiquem à vontade para trazer também as suas reflexões. Ei, que abordagem linda, Jussara. Eu só me lembro da Sandra Borba. Jussara, com esse jeitinho meigo, vai falando e levando ali o ensinamento aos nossos corações. Gratidão. Tem uma pergunta do Daniel Rosa de Assis. Bom, várias pessoas aqui comentando, cumprimentando, agradecendo por essa oportunidade. A gente agradece por essas companhias, não é, tão especiais e tão queridas. Algumas estão aqui toda semana, Jussara, fazendo essa jornada com a gente.
E aí o Daniel Rosa, vou colocar aqui na tela a mensagem dele. Ele diz o seguinte: nas forças sexuais da alma, em que o espírito canaliza sua potência de criação ao bem dos semelhantes, a depuração dos impulsos sexuais ocorre no exercício monogâmico reencarnatório? Olha a Nossa, pergunta do Daniel, Daniel. você Olha a caprichou nessa pergunta. pergunta. É, eu acho que ele estava ali ao lado de Jorge André, com o livrinho do Jorge André. Essas são questões tão complexas, né? Eu vou ver se eu consigo abordar em poucas palavras, né? Primeiro de tudo, o que nós temos que evitar é a hipocrisia. Então, de novo, lembrando, sepulcros caiados por fora, né? Mas vazios por dentro. Nós podemos exteriormente, acreditando de alguma maneira, ainda querendo fazer ofertas exteriores ao Criador, nos privarmos desse aspecto de uma vida sexual regular. E vamos estar completamente equivocados se isto não faz parte ainda da nossa natureza, né? Se a pessoa, obviamente, sente essa inclinação e não vai se sentir assim, vamos dizer, em desequilíbrio por não dar vazão a essas forças sexuais, né? Vai chegar uma hora que isso vai trazer consequências difíceis, porque aí nós não estamos falando mais de atos, nós estamos falando de pensamentos. Não adianta nós querermos nos impor a não praticar uma ação quando a nossa mente fica presa naquilo, né? Então, se essa é uma opção e que você, a pessoa que seja, se sente confortável e que não está fazendo isso num ato de hipocrisia, onde não vai levar a maiores desajustes mentais, então, sim, sublime esta força sexual. Eu não me lembro muito bem, mas seria bom se a gente conseguisse resgatar. Tem uma história sobre isso, de uma conversa que Divaldo teve com Chico Xavier, quando ainda era muito jovem e ainda sentia maior a pressão, né, desses desejos da carne. E Chico teve uma conversa maravilhosa contando uma história sobre Emmanuel. Não sei se você lembra, se não era sobre um reino, não é? Que os seus. Hã? Eu lembro uma orientação que ele É, recebeu é, de André Luiz, falando e pegando a figura das flores, mostrando ali toda a composição ali das flores e o papel da natureza, de uma forma tão linda, tão bela, eu não me lembro em detalhes, mas de uma forma tão bela, e era exatamente André Luiz, porque Divaldo se constrangia, né, em falar, se uhum, silenciava, mas vivia todo aquele turbilhão que é, muitos de nós vivemos, né? Vivia aquele turbilhão e aí Chico com aquele jeitinho mineiro, doce, começa a falar tomando exatamente a figura de uma planta e o quanto ali pistilos e as peças, né, que representam o feminino e o masculino ali, né, concebendo a beleza do fruto,
né? E aí ele vai falando assim, depois Edivaldo sabe descobre que era André Luiz falando e indo responder aquilo que ele se angustiava tanto. Que ele De uma estava beleza. pensando. Mas tem essa história do Emmanuel também, então acho que é direto com o Chico, com o próprio Sim. Chico, que ele compara, assim, ele fala, né, que existe um reino, aonde tem o senhor desse reino, e que os habitantes desse reinado, de repente, os celeiros começam a ficar vazios e não alimentar, e esses habitantes começam a ter, assim, passar fome, a ter muito problema, né, muita dificuldade, né? E aí ele fala que, na realidade, mais ou menos, eu estou lembrando a história, né? Esse reino seríamos nós, o espírito, o reinado, nosso corpo, os súditos, as nossas células, né? As nossas questões as nossas questões também, né? De alimentar a necessidade do corpo, né? Então, levando todo a um entendimento de que, eventualmente, desde que se faça tudo de maneira equilibrada, né? E nas questões, como também o Daniel fala aqui, do exercício monogâmico, de novo, né, Daniel, o próprio Livro dos Espíritos nos fala da importância da família, da união, né? Da lei de reprodução. Então, de se nós retirássemos a instituição de um encontro monogâmico, né? Nós também estaríamos caminhando ao contrário, né? Indo para trás, né? Então, nesse sentido, sem dúvida alguma, quando, de novo, sem colocar hipocrisia, não adianta a gente, é aquilo que nós estávamos falando, não adianta você pôr a pureza para fora, é a pureza interior. Então, sem dúvida alguma, dentro do aspecto sexual, como você está falando aqui, o exercício monogâmico acaba sendo o mais indicado para nós exercitarmos as funções que o nosso corpo, né, pede, eventualmente, mas de uma maneira equilibrada, onde exista uma troca de amor, né? Porque o próprio Divaldo nos fala, né? O ato sexual sem o sentimento, ele não nos leva àquela projeção, àquela troca energética entre parceiros que verdadeiramente se amam. É complicado, não sei se eu respondi muito bem, mas essas perguntas é bom para fazer para Alberto Almeida. E ele fala de sexualidade muito bem. Ai, tem uma pergunta aqui da Jussara. É, Da Edneia Rodrigues, é uma querida aqui do município de Jaboatão dos Guararapes. é. Edneia é professora e ela pergunta qual a relação entre perdão e perfeição moral. Um beijo para você, Edneia. Oi, Edneia. Então, né, a perfeição moral nós alcançamos à medida em que nós vamos conseguindo trabalhar as nossas questões íntimas, as nossas imperfeições. O não ser possível ainda perdoar para nós significa que nós temos um trabalho interior a ser realizado. Então, nós podemos nós temos vários termômetros que podem nos ajudar a identificar o nosso estágio evolutivo. Um deles é a nossa capacidade de perdoar, de verdadeiramente perdoar. A gente pode falar para as pessoas: olha, eu perdoei, tá? Nossa conversa aqui é conosco e com Deus, né? Então, se nós, no nosso interior, sentimos mesmo que perdoamos,
pelo menos talvez naquele sentido, quando nós falamos sobre o perdão, de que, ok, ainda machuca, ainda é difícil, ainda não consigo oferecer um amor como poderia oferecer às pessoas mais queridas, mas já não desejo mal, já não faço ações para trazer o mal para essa pessoa. Então significa que nós estamos realmente avançando nesse processo, né? Então, nessa escada, né, que a gente pode chamar de aperfeiçoamento espiritual, que são as bem-aventuranças, né? Esse código de aperfeiçoamento moral, o perdão é um desses degraus, né? Então, que nós possamos cada vez mais trabalhar para exercitar, de novo, como falamos antes. Em alguns casos, nós vamos conseguir fazer isso, em outros casos, vai ser mais difícil. Mas vamos seguindo, vamos fazendo, sabendo que esse é o caminho, sim, para nos transformarmos em pessoas de bem. Oba, vamos lá. O Geraldo Silveira faz um comentário aqui. Sim, na parte segunda do livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos fala da enfermidade do instinto sexual. Então, né? Porque na realidade, né, Geraldo, e nós vemos que hoje ainda a humanidade sofre muito as consequências das nossas irresponsabilidades na área do sexo, né? Quando ele é colocado a nosso serviço para que realmente possamos sublimar essa união de almas, até mesmo dentro do ato sexual. Nós estamos falando aqui de sublimar sem o ato, com o ato, mas aonde existe essa reunião de almas, né? Mas nós, através da história, que nós temos relatos, viemos assim denegrindo essa possibilidade, que inclusive leva ao coroamento máximo, que é o de possibilitar a reencarnação para nós espíritos, através dos processos de reprodução, da procriação. Então, nós temos que estar muito atentos, e neste sentido é que nós falamos estar atento, então não significa necessariamente nós eliminarmos completamente, né, a prática sexual da nossa existência, mas a realizarmos com o devido respeito, né, honrando ao parceiro, né, e não utilizando assim como se fosse descartável, né? Tudo isso muito Divaldo nos coloca também quando ele fala dessas questões, desses transtornos sexuais, né? Então hoje, infelizmente, nós passamos muito ainda sofremos muito a consequência das nossas inconsequências nessa área no passado, que pelo menos saibamos agora no presente valorizar, ressignificar justamente essa união dos parceiros, né? O tempo passa rápido, viu? O tempo passa rápido e a gente já está no finalzinho. Ainda bem que conseguimos trazer comentários e perguntas, deu para a gente interagir bem. Semana que vem, Jussara, quem é que vai estar com você aqui? Nós estamos aqui já confirmados com o nosso querido André Siqueira, né, que vai dar continuidade também, vai nos trazer, então, a sua abordagem a respeito dessa visão do que nós falamos hoje, mas é sempre interessante, porque sempre que temos um convidado, né, eles trazem, assim, um novo ângulo, né,
E vai ser bom, então, continuarmos, darmos prosseguimento nesse trabalho de purificação com André Siqueira, que é um grande trabalhador, né, colaborador voluntário lá da Federação Espírita Brasileira, e também conosco no Conselho Espírita Internacional, traz uma ajuda valiosa, né, para justamente, principalmente neste campo da difusão, disseminação através da comunicação espírita. Então, é um amigo muito querido e vai ser uma alegria podermos ter ele aqui conosco a semana que vem. Que maravilha! E a gente convida você, internauta, caso queira conhecer, caso queira desfrutar dessa leitura, e eu cometi no início um ato falho, porque o trabalho é fundamentação, é o sermão da montanha, um alinhamento com as 13 virtudes, né? Eu falei o contrário, eu tenho a impressão que eu falei o contrário, né? Então, o livro Transformação Interior, se você quiser conhecer, na livraria da Ediluz tem, e tem também na Amazon. E também queremos divulgar aqui, Jussara, esta obra do querido Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo. Um abraço ao Divaldo. Produzindo intensamente, depois de uma cirurgia, em meio a uma pandemia, esse espírito aí ativo, que vai trazer para nós aí, o livro está em pré-lançamento, tá, gente? Ele vai ser lançado dia 31 de dezembro, então, no rumo do mundo de regeneração, onde o espírito Manuel Filomeno de Miranda traz a visão do ponto de vista espiritual sobre a pandemia e outras questões. Então, na livraria da Ediluz também você encontra, nós vamos colocar o link no chat, caso você queira conhecer. Jussara, vamos fazer uma prece para a gente encerrar, deixar esses corações aí envolvidos nessa vibração amorosa? E Agradecendo desde já, querida Sandra, por esse trabalho tão lindo. é fantástico o que você falou sobre o livro, né, de Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, porque com certeza é um conteúdo, o conteúdo vai falar diretamente do que nós estamos falando aqui, fazendo essa transformação, né, esse mundo de regeneração, ele exige, né, um novo padrão de humanidade, que é o que nós estamos tentando realizar. Então, vamos convidar a todos para este momento de prece, rogando a nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso modelo e guia, que nós tenhamos, assim, nesta existência, a fortaleza interior para não mais sucumbirmos às paixões desgovernadas de nosso espírito, que nos levam a tantos sofrimentos, mas que sejamos cada vez mais atraídos pela luminosidade amorosa de Jesus e que sintamos em nossos corações o palpitar do coração do próprio Mestre a nos motivar para esse trabalho de doação de nós mesmos em favor dos mais necessitados e desta maneira liberarmos-nos das amarras da inferioridade que não nos permite
desfrutar do sentimento nobre da compaixão e fraternidade. Que sejamos fraternos, verdadeiros irmãos e irmãs uns dos outros, nesta caminhada sublime, sentindo o hálito da divindade em nós. Que a paz, a misericórdia de nosso Criador penetre todos os lares e penetre em especial o seu coração, que agora sintoniza conosco. Nessa vibração de amor, a gente se despede agradecendo por sua companhia e pedindo a você, se esse vídeo tocou teu coração, deixa o teu like, compartilha, faz essa mensagem chegar a outros corações. A gente se encontra aqui terça-feira para essa jornada, mas todos os dias a gente está aqui na TV de Luz, levando esperança com inclusão. Fiquem com Deus, Jussara, um cheiro na alma. Sandra, sua linda. Tchau, todos vocês. Fiquem com Deus.